Boa tarde a todos. Vamos iniciar mais uma reunião do Grupo de Estudos Tumores Hereditários Latino-Americano. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao Jefferson pelo apoio técnico, dizer que nós temos uma tradução, né, de português para espanhol e de espanhol para português, então agradecer ao nosso intérprete. Gostaria de agradecer também aos nossos apoiadores, né, então ao Laboratório Fleury, que é o nosso grande parceiro do LAGET, que permite que nós possamos ter toda essa estrutura para realizar as nossas reuniões. E hoje, então, vamos iniciar as discussões de casos clínicos, convidando, né, duas. Na verdade, é um meeting, né, de profissionais, mas quem irá coordenar a discussão de casos clínicos é a minha amiga, a doutora Karen Álvares, que é a coordenadora do programa oncológico heredofamiliar da Clínica Universidade de Los Angeles, em Santiago do Chile. E, juntamente com ela, nós temos também a Maria José Mullins, que é enfermeira, matrona e assessora genética, e é presidenta da Sotiago. Falei certo, Karen? E então gostaria de dar as boas-vindas, né, e passar a palavra para a doutora Karen para começar então a condução dos casos clínicos. Lembrando que essa é uma discussão, então todos podem participar, tá? Então é uma reunião aberta e então que será interessante os casos que serão apresentados. Então, doutora Karen, muito obrigado. Doutora Maria José, muito obrigado pela presença. E vamos então dar início às nossas discussões. Olá a todos. Muitíssimo obrigada, Pablo, por nos apresentar. E, igualmente, como os anos anteriores, esse ano nós vamos ter uma série de casos clínicos que a gente vai organizar em conjunto com a Sociedade Chilena de Assessoramento Genético, com a presidente Maria José Mullins. Nós vamos trazer um caso clínico esse ano, ou dois, que são desafiadores de diferentes grupos da América Latina. Esse aqui é o nosso compromisso para esse ano, verdade? Então, Maria José, e vou te dar a palavra antes de você começar. Então, eu dou agradecida por você me convidar e espero que a gente possa fazer essa junção entre o GET e o Sotiago, uma união chileno-brasileira que seja potente para todos os familiares, nos dando visão nesses casos que a gente sempre está. Somos muito agradecidos pelos pontos de vista que a gente possa ter diferentes para poder ajudar os pacientes, né? Perfeito. José Manuel Lagos Excelente. José Manuel Lagos também está conosco, que um dos casos é dele. Então, ele é parte desse time de assessoramento genético que a gente também vai se juntar a Carolina Caris, que é geneticista. E como Maria José falou, nós somos um grupo multidisciplinar com várias óticas e entre nós estamos aí tentando resolver e trazer um melhor assessoramento para nossos pacientes. Vou procurar a apresentação e compartilhar na tela com vocês. Enquanto isso, a Maria José poderia explicar para nós, que não somos do Chile, o que é a Sotiago? Mira, Sotiago Bom, a Sotiago é uma sigla que representa a Sociedade Chilena de Assessoramento Genético em Oncologia, ou seja, junto com a Karen e com o Dr. Lagos, nós somos parte dessa organização chilena que
no fundo, vai nos ajudar a ajudar o Chile em toda a questão de assessoramento genético, especialmente com a oncologia, porque existe uma lei no nosso país que regulamenta dizendo que esse auxílio deve ser dado aos pacientes, e aí a gente pode ajudar o Ministério da Saúde para ver quem são os assessores genéticos, quem são, o que deveria ser dado para o paciente, qual é a consulta, quais são os exames genéticos, como ser feitos, quais são os tratamentos, tudo isso que implica não somente para as nossas instituições, mas também trazendo padronização para todos os países. Então, da mesma forma que eu acho que vocês também devem ter isso no Brasil, ou em qualquer outro país, a ideia é a gente contribuir às pessoas que estão à frente do nosso país para fazer um programa bem robusto da melhor forma possível. No sé si ya tienen algo así allá en Não sei Brasil, se algo vocês têm parecido, alguma coisa parecida no Brasil, mas incluso a invitarlos gente a ellos también poderia neste convidar vocês, se vocês Sim, quiserem sim. também. Temos sim, nós temos algumas sociedades, né? São sociedades brasileiras de genética, de genética médica. Nós temos também a Sociedade Brasileira de Oncologia, e são sociedades médicas que, além de promover, né, o conhecimento, também tem como finalidade justamente aumentar a acessibilidade da informação para os pacientes e seus familiares. Então a gente tem, e também tem outras, né, organizações. Então, do ponto de vista de sociedade, a gente tem sim diversas sociedades, tá? Bom, Karin, a aula está no Vamos. ponto. Ya, Genial. perfecto. Ahora estoy. Muito ¿Se bem. ve? Estoy Vocês presentando. conseguem ver a apresentação? Sí, dale, no. Perfecto. Perfeito. Entonces, para esta Bom, oportunidad, para essa oportunidade, queremos presentar dos gostaríamos casos, de dos casos apresentar clínicos que dois han sido casos bien clínicos desafiantes para que nosotros têm sido bem en desafiadores para nós nuestro programa. no nosso programa. Pasar a siguiente. Deixa eu ver se eu passo o próximo slide. Aqui. Entonces, el caso número uno Primeiro es caso, una mujer temos uma de mulher de atualmente 43 anos. Ela tem câncer de mama, ela teve aos 40 anos e um carcinoma de ovário na idade de 41 anos. Os antecedentes familiares nós temos positivos, dentre os quais tem a mãe, que é afetada também. Aqui vemos a genealogia. Nossa paciente tem 43 anos aqui, com os antecedentes que eu já mencionei. E ela tem 3 irmãs, que a princípio tem 51, 49 e não tem nada de 34 anos. E além disso, tem 3 filhos, 23, um homem de 16 e uma mulher de 6 anos. Dentro dos antecedentes que ela menciona, só temos um, que é a mãe dela, que teve câncer de mama bilateral aos 40 anos. E ela tem 72 anos atualmente. O pai são de 71 anos com diabetes e hipertensão de antecedentes. Do lado paterno não tem mais antecedentes, do lado materno também não. Então, com esses antecedentes, a suspeita de mama e ovário é de uma síndrome de mama-ovário. Nós fizemos um estudo genético no nosso paciente, na nossa paciente de 43 anos, e aqui tem um resumo de todas as variantes que eu identifiquei. Eu gostaria de comentar aqui que nós temos um convênio com uma empresa de estudos genéticos, onde nós fazemos uma filtragem na clínica, e aí a gente pode ver tanto as variantes benignas e as patogênicas e as provavelmente patogênicas, todas as categorias. Neste caso, a gente faz um filtro, os 47 genes mais importantes ou relevantes no caso, nós identificamos foi uma anagena NF1 e um RAD51D, que estão vistos aqui em azul, e o restante todos benignos, e eu já identifiquei dessa forma em outros pacientes anteriores. Então,
O resumo, dentro dos 47 genes que foram avaliados, foram identificadas essas duas variantes de forma heterozigota incertos. O RAD51D já foi associado com a suscetibilidade a câncer de mama e ovário, e o NF1 está em neurofibromatose do 1. Então, com mais detalhe, com essas variantes de significado incerto, pelo menos a NF1 já foi identificada por um laboratório, neste caso o Invitae, como provavelmente benigna, e mais outros laboratórios como o nosso classificam como incerta. Basicamente porque isso aí é uma questão de falta de evidências científicas que nos permite categorizá-la de uma forma benigna, com mais certeza. Diferentemente, no gene RAD51D, é uma variante encontrada no exon 5, especificamente nessa região, no nucleótido 367A, que tira uma adenina e bota uma guanina, o que gera uma mudança aminosídica, como vocês podem ver aqui, no 123. Quando a gente revisa os algoritmos de previsão, esses não são conclusivos. Então, alguns estimam que poderia ser danino, outros que poderiam ser benigno. E quando a gente fez a revisão à base de dados, a gente só conseguiu ver essa identificação 3 vezes, e as 3 vezes foram incertos. Não há literatura que tenha identificado em pacientes com um fenótipo associado ao RAD51D, e também não tem frequência populacional. Então, a verdade é que, em termos dos critérios que são utilizados para a classificação das variantes, só o PM2, e com isso, nós não podemos fazer uma correlação dessa variante com esse fenótipo que estamos observando na paciente e na sua família. Então, ficou classificada como significado incerto. Aqui temos os laboratórios que foram descritos, que foram vistas como variantes de significado incerto. E também, revisando essas variações, nós também não identificamos nenhuma alteração nas amostras do nosso paciente, ou seja, nós estamos diante de um caso que tem uma alta suspeita de um câncer hereditário, mas onde a gente identificou pelo menos uma variância de significado incerto que poderia eventualmente explicar esse fenótipo, mas que nós não temos as ferramentas para saber se essa é a explicação ou não. Então, esse é um caso que eu gostaria de apresentar para vocês. Nós poderíamos colocar essa questão durante essa consegregação da radiodistribuição. Nós podemos fazer um planejamento genético complementar da mãe, calculadores de riscos como o IBIS ou Cancer Risk, ou outros que poderiam ser aplicados para tentar entender como que a gente vai assessorar essa paciente e a sua família. Aqui, pelo menos, para a gente concluir com esse caso, o cálculo do IBIS para a irmã mais nova é a estimativa de que somente com esses antecedentes familiares, qualquer irmã vai ter um risco 27% mais elevado do que a população. E eu gostaria que a gente discutisse esse caso, quais seriam as suas recomendações e quais foram os achados, quais seriam os achados. Abro então para discussão. Excelente caso, Karen. Esses são os mais desafiadores, porque quando a gente não tem histórico familiar ou pessoal suspeita, mas nós temos dois cânceres numa mesma pessoa, 2 gerações de afetação, e bilateral, que é a mãe, né? Ou seja, a minha dúvida, que eu poderia fazer uma colocação aqui, que qual seria o tratamento dessa paciente, porque talvez essa paciente chegou, muitas vezes a gente pede uma mastectomia bilateral pelo pedido do paciente, né? Às vezes ela chega tentando objetivar ou justificar
Não sei se no Brasil isso acontece, mas aqui, se eles têm uma mutação ou têm um alto risco, nós temos muito mais cobertura e os mastólogos podem fazer uma mastectomia bilateral nesse caso. Então, me interessa saber se essa paciente foi in situ ou se necessitava uma mastectomia total, ou se ela queria uma bilateral. E se não, fica a pergunta: se a gente deixa ela com ressonância ou vê as irmãs como tem um risco alto, acima de 20% poderia se colocar que seja feito alguma coisa nas irmãs também. Então, todas essas famílias que têm uma diagnóstico negativo, mas que têm histórico familiar. ¿Tenemos más información del caso, Karen o Temos José mais Manuel, informações desse caso, ou José de Manuel ou Karen, esa paciente? dessa paciente? Esse caso, não sei se já se Não conectou sei a se Carol Karen. a Ah, foi Caron com Cares. Sí, Ah, sí, não la sei. compañera Esse foi o caso dela, Claro, entendi. como, como la paciente fue diagnosticada a los 40 Como a años, ¿no es paciente cierto? foi Porque tiene diagnosticada aos cáncer de 40 ovario y anos actualmente tiene com esse 43, câncer de ovários, e pienso hoje em lo dia ela mismo tem que 43, eu ella penso a mesma coisa vino que en el você, que ela fondo a veio saber, ¿no es cierto?, conocer cuál es su riesgo futuro y la conhecer posibilidad de alguna quais são as cirugía, ¿no es possibilidades cierto?, de ter algo alguma que cirurgia no de futuro mejor manejo, ou control. algo Eso es lo que que tenha queremos um melhor manejo, né, e um melhor Algunas controle. veces Exatamente. eso se Algumas puede vezes, justificar con el isso examen pode ser genético y justificado también com o quizá, exame genético e claro, ya talvez doble cáncer uno câncer imagina que ella duplo, né? A también gente esté pasando por imagina un que tercer não primario queira de ter um alguna otra forma. terceiro Entonces, câncer primário de alguma buscar si es forma. que Então, basta con una resonancia todos los buscar-se años para uma ella, o ressonância de todos os repente la anos paciente pode ser también decide, suficiente, ou talvez ela hacerme la pede, mastectomía eu de quero fazer reducción de a riesgo control lateral mastectomia o mastectomía total. ou Entonces, mastectomia total, algunas enfim, veces, algumas al menos vezes, en pelo mi menos, equipo que estoy yo, muchas nesse veces cuando na uno le hacen equipe la que eu mastectomía trabalho, total, si fuera quando a gente infiltrante faz a mastectomia lo, total, se lo for necesitara, se infiltrante hace e fosse con necessário, expansor y ahí é cuando feito cambia com el expansor expansor, por e la aí quando prótesis muda o expansor definitiva, pela en prótese ese segundo definitiva, tiempo puede nesse segundo plantear hacer la mastectomía, momento, reducción de pode-se riesgo fazer sin uma recurrir redução a de ella. risco, uma Entonces, mastectomia de también es redução para de risco. tratamiento E quirúrgico também o tratamento cirúrgico, este tipo de situación. essa questão, Hola, esse tipo de coisa. ahí Olá, aportando un poquito lo eu que me colocando um preguntaban. pouquinho Hola, hola a o que todos. estava sendo perguntado. Olá a todos. Em, Bom, Mire, aportando un poquitito olha, las dudas del caso, contribuindo um la pouquinho sobre paciente as ya dúvidas, llegó essa con una paciente já mastectomía chegou com uma unilateral mastectomia unilateral. y ella, la verdad E es que no a verdade é quería que ela mucho, não no estaba dentro de tinha su intención, o sea, na sua tener un intenção examen ter um positivo, tener exame que hacerse positivo para alguna ter que fazer mastectomía alguma o una mastectomia cirugía de ou reducción uma de riesgo, cirurgia de redução de risco. era un escenario complejo para ella, no es algo que ella Isso era quisiera. complexo para ela, ela ¿Ya? Y não además la desejava paciente no está aquilo. en el sistema E além público de disso, ela está salud, no que sistema igual público de tal vez saúde no tiene un acceso tan e fácil. talvez não tenha acesso tão fácil a esses tratamentos. El tener Então, algo más definitivo, digamos, a ter través de uma un questão examen es mais importante para ella, definitiva ¿ya? Pero no es é una importante intención para ela através de desse la exame, paciente mas não hacer é a esta cirugía de intenção reducción de dela riesgo. fazer uma cirurgia de redução de risco. Perfecto. Eso también es importante porque Isso também é algunas importante, veces porque às estos vezes pacientes tendrían quizás la esses oportunidad pacientes para teriam a hacerlo o oportunidade planteárselo en el de momento de la ser cirugía, colocar pero a una vez cirurgia no después, momento da como ese cirurgia, paciente mas ya no depois quieren esses cerrar un poco el pacientes já capítulo y volver a querem meio pabellón, que es fechar o muy capítulo e complejo. voltar, é muito mais difícil Por para lo ela, tanto, muito complexo, e no por es isso una alternativa y não é tampoco, uma claro, si es que alternativa, tampoco lo claro, quisiera, pero es se interesante ela entonces também não analizar quer, mas también de é tema de la uma questão resonancia. a questão da Si esta ressonância também que tem que paciente ser colocada nessa o las paciente. hermanas también Ou as seguirían un irmãs seguimiento se con resonancia. fariam um acompanhamento com ressonância com elas. Yo no puedo ver el chat, así que qué Ah, ya, bueno yo que Eu lo não está consigo ver hablando o chat, então se vocês Pablo, tem alguém ¿qué falando, piensa? Pablo, o ¿Volvemos que você desde el pensa? Vamos principio? voltar desde o ¿Cortamos? início? A ¿Qué gente opinan? revisa? O que você fala? Bom, excelente caso, doutora Karen. Bom, vamos lá. Nós estamos frente a uma família onde nós temos duas mulheres afetadas. A probanda desenvolveu um câncer de mama aos 40 anos e um câncer de ovário aos 41 anos. Então, nós estamos frente a uma mulher que tem indicação de se fazer a testagem genética porque ela teve câncer de mama, né, abaixo, em idade jovem, ou seja, abaixo dos 50 anos de idade, e também desenvolveu um tumor
né, um segundo tumor primário, que é um câncer mais raro, tá? Que é o câncer de ovário. E, além disso, ela tem uma história familiar, que é a mãe, a madre, que é a mãe, que desenvolveu um câncer bilateral aos 40 anos. Karen, esse tumor bilateral são 2 tumores primários. Carolina, Carolina? yo recuerdo que eran 2 primarios. Eu lembro que eram 2 primários. Ok, são 2 tumores primários. Sí, Bom, então, sim. sí, yo creo sí, que sí. así es. No, no Acho tengo que é más isso. detalle de eso. Não tenho mais detalhes disso, mas acho que sim. Assim, o que seria interessante também conhecer, como disse a Maria José, seria o tipo histológico desses tumores, né? Então, se eles são in situ, se eles são invasivos, se eles têm expressão de receptores hormonais, ou se são um HER2, ou se são triplo negativos, né? Então, isso também faz uma diferença, né, na nossa história, saber o tipo histológico dos tumores, tá? Mas só por essa história que é mostrada, que é apresentada aqui, tanto a paciente, que é a probanda, quanto a mãe tem, sim, né, a indicação de fazer o teste genético, né? E o teste genético, como a doutora Karen mostrou, apresentou uma variante de significado incerto, né, uma VUS, no gene NF1. O NF1 ele é um gene que nós temos uma certa tranquilidade em descartar, porque a neurofibromatose, né, que é a síndrome resultante do NF1, é uma síndrome que dá um fenótipo, né, com manchas, café com leite, neurofibromas, as efélides, né, na região axilar, que são as sardas, né, na região axilar e inguinal. Você tem os nódulos de Lisch, que são presentes na íris dos olhos. Você pode ter também as pseudoartroses. E, normalmente, você também tem história familiar de outros membros com neurofibromatose, né? Então, a neurofibromatose é uma síndrome clínica, de diagnóstico clínico, né? Em sua grande maioria. E as mulheres, né, afetadas não apresentam um fenótipo de neurofibromatose, certo, cara? Sí. Exacto. En este caso Exatamente. no hemos observado. Neste caso, nós não observamos isso. Então, eu acho que dá para excluir, né, esse gene do NF1, tá, com uma certa tranquilidade, ainda mais porque ele aparece no ClinVar, né, já classificado como benigno por um dos laboratórios, né? Então, acho que o NF1 realmente nós já podemos tirar de questão. E fica, então, uma outra variante de significado incerto no gene RAD51D. A gente sabe que variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas no gene RAD51D, eles aumentam o risco do indivíduo, né, das mulheres, em desenvolver câncer de mama, em aproximadamente 20%, né, e de ovário entre 10% a 15%. Então, você vê que você tem uma moderada penetrância para o câncer de mama, né? Considerando que o risco de uma mulher da população geral em desenvolver câncer de mama beira aos 11% a 13%, esse é o risco da população geral, e para quem tem uma variante patogênica no RAD51D, esse risco sobe para cerca de 20%. Então, é um gene que a gente considera ali de baixa para moderada penetrância quando falamos em câncer de mama. Porém, quando a gente fala em câncer de ovário, o gene RAD51D,
ele realmente é um gene de alto risco, né? Se nós formos ver que o risco populacional para câncer de ovário é de 1,3%, né? Então, e uma variante patogênica do gene RAD51D, ele aumenta esse risco para cerca de 10 a 15%. Então, ele realmente é um gene de alto risco, né? Tanto que a oophorectomia, ela é recomendada para as mulheres que têm, né, esta variante patogênica dentro desse gene. O RAD51D, ele é um gene efetor na via de recombinação homóloga, né? Então, é ele que vai realmente fazer a recombinação homóloga, né, entre as cromátides, né, dos cromossomos homólogos, com a finalidade de reconstituir, né, o filamento lesado, né, o filamento quebrado, tá? Então, o RAD51D, ele é uma molécula extremamente importante na via de reparo, né, da recombinação homóloga. Muito bem. Mas a mutação que acomete o gene RAD51D, e é por isso que ele não atinge o score, o critério para virar uma variante provavelmente patogênica, né? É porque é uma mutação missense, né? Ou seja, ele troca, como você falou, uma asparagina por um aspartato, né? Então, é uma mutação missense. E esse tipo de mutação, ele recebe um score baixo pelos critérios da ACMG, né? E agora, eu estava vendo aqui que você colocou em preditores, né, de sílico, em sílico, como provável aqui, ó, o CIFT, né? Ele e o Polyfen, eles mostram aqui, né, que que essa mutação, ela tem sim um impacto quando você compara, né, esse aminoácido na evolução das espécies, né? Então, a gente tem aqui, então, preditores importantes que mostram que essa mutação, ela pode ser patogênica, né? Ela causa um dano. E aí, né, se nós fôssemos acrescentar esse critério de patogenicidade para essa variante, provavelmente ela teria uma nota maior para patogenicidade. Além disso, essa é uma variante que tem uma frequência, não apresenta frequência populacional, né? Também ela é uma variante rara, né? É uma variante que tem ela é ausente dos bancos de dados. Isso também dá um critério, né, de patogenicidade para essa variante. E, claro, o conselho que fica, porque aí você poderia ainda adicionar mais um critério de patogenicidade para essa variante, é testar a mãe da paciente, né? Testar a mãe da paciente para ver se ela também porta essa variante, né? Em seu... É isso, exatamente, essa mesmo, né? No RAD51D, porque você poderia, então, adicionar mais um critério de patogenicidade, tá? Uma coisa que chama atenção nesse heredograma, Karen, é que a família da mãe, ela é uma família de muitas mulheres, né? Então, a gente tem pelo menos mais 5 mulheres nessa família, né? E aparentemente nenhuma delas tem história de câncer, né? Nem de mama e nem de ovário. Tá? Bom, então seria esse o que as recomendações para fazer uma revisão
da classificação dessa variante, né? Tentar entrar adicionar mais critérios de patogenicidade, tá? Bom, com relação à conduta, a conduta da probanda, ela vai depender muito do estadiamento dos tumores, né? Ou seja, e do tipo histológico dos tumores, tá? Porque a gente tem que ver se ela, pelo fato de ter tido 2 tumores, sendo um de ovário, a gente sabe que câncer de ovário, em sua grande maioria, quando eles são diagnosticados, eles já estão num estadiamento mais avançado, porque a gente sabe que tumor de ovário é difícil de fazer diagnóstico precoce, né? Então, acho que o manejo dessa paciente depende muito do estadiamento desses tumores e da perspectiva, né, de vida dessa mulher, tá? Então, precisaria ver qual seria aí o estadiamento, como é que ela está, né? Como é que ela está respondendo ao tratamento, né? Bom, como o risco, e agora falando, né, para as irmãs, porque a gente tem que cuidar também, né, da família dessa probanda, a gente tem mais 3 irmãs, né, que podem estar aí em risco para o desenvolvimento de câncer de mama e ovário, tá? E como a Karen mostrou, o risco pelos calculadores, né, eles mostram uma porcentagem de 27%, então entraria aí numa faixa de moderada, né, de um risco moderado. Aqui no Brasil, pelo menos, nós não propomos a cirurgia redutora de risco mamária, mas sim, né, o acompanhamento, obviamente, de rastreamento de tumores, né, em idade precoce. Então, a gente iniciaria aqui os rastreamentos para a mama a partir dos 30 anos de idade, né, para as mulheres, tá? Então, todas as irmãs já devem fazer, né, realizar os seus exames de rastreamento mamário e, óbvio, ter uma atenção especial também para os seus ovários, né? Então, também fazer as medidas de rastreamento, mesmo que elas não sejam tão eficazes, mas ficar sempre atento a qualquer sintomatologia relacionada a câncer de ovário, tá bom? Perfecto. Muito bem, En el perfeito. chat están No preguntando chat, o pessoal está específicamente cuál perguntando sería la especificamente recomendación. qual seria a Hay algunas recomendação. dudas. En el fondo, Temos algumas dúvidas e de acuerdo al este es el resumen que voy a hacer yo, ¿no es o cierto? resumo que eu vou fazer, mas enfim, esse aqui é o meu Para resumo. la paciente, Para a dependiendo de su paciente, expectativa de vida dependendo y todo, da pero sua sería un expectativa de seguimiento, vida, ¿cierto? Con seria um imágenes cada acompanhamento 6 por meses, imagens a cada 6 meses y en la parte mamaria, e na questão mamária, alternando con mamografia e magnética, mamografia mamária com ressonância magnética continuar su seguimiento e continuar o la parte ginecológica, ¿no acompanhamento es da cierto? parte ginecológica e Y en el caso oncológica. de las E na 3 questão hermanas, que son das 3 sanas, irmãs que también são sãs, derivarlas também seguimiento fazer um acompanhamento mamário con da mesma imágenes cada forma, 6 meses. com imagens a cada 6 Y la meses, parte ginecológica, e na parte ginecológica, una discusión con un ter uma discussão ginecólogo com os para ginecologistas delas el uso de marcadores para y a de utilização de ecografía marcadores intracranial, ¿no es e cierto? Para ecografias seguimiento. para Al fazer o menos eso sería acompanhamento, ou lo que seja, hoy que día pelo menos podría isso más. seria o que eu Eh, falaria para a gente fazer No sé hoje. si quiere alguien decir Sim. algo más. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Sim, o rastreamento das mamas devem realmente serem realizadas na paciente a cada 6 meses, né, caso ela não tenha feito a cirurgia contralateral, né, intercalando mamografia com ressonância
e com complementação de ultrassonografia. Tá? Uma coisa que eu esqueci de falar, que também seria interessante, caso houver disponibilidade, seria fazer também o teste em tecido tumoral, né, de defeitos de recombinação homóloga, né? Então, seria também um outro exame que poderia nos ajudar, né, a classificar a variante, fazer um teste somático no tumor para a deficiência de recombinação homóloga, se houver possibilidade. Tá? Eso es muy verdad, porque en términos de esa mujer que Isso é muito tuvo verdade, cáncer de porque em ovario, termos dessa paciente que ela teve también câncer estaban de buscando ovário, alternativas de também tratamiento. estejam buscando alternativas de Más allá de tratamento, lo talvez. germinal, Então, além hacer un da examen questão somático también germinal, também combinado, fazer um exame caso tuviera somático para una ver alteración se há germinal, alguma podrían usar alteração germinal, una podia ter alternativa que uma sería lo requerido. alternativa. Entonces, también esa mujer E quizá esa era também la opción que essa seria está a un poco opção por explorar. que ainda falta explorar, né? Sí, exacto. Por lo menos aquí en Chile, además, Exatamente. Pelo lo menos hacen aqui no Chile, gratuito, é feito de el graça análisis por lo menos de essa BRCA1 y BRCA2 análise de BRCA1 somático, e no sé si en BRCA2 Brasil, somático. Não sei se no pero, Brasil é pero assim, aquí se puede hacer mas aqui somático pode ser feito costo somático gratis para el paciente grátis para o y no paciente. está en lo E germinal, se não estiver no buscar germinal, esa alternativa somática. podemos procurar essa Sim, alternativa sim. somática. Aqui no Brasil se Sim, faz sim. sim também, né, o teste somático para abrir possibilidades de tratamento com os inibidores da PARP, Eso, né, exacto. como o HRD, olaparib, isso. Perfecto. HRD también para ver eso, la recombinación homóloga. Claro, para ver a recombinação Muito bem, homóloga Karina, falando isso aí. Sí, Muy buen muy caso, bien. muy buen interessante. caso. La idea de este caso era mostrarles A que, ideia desse caso independiente que era no mostrar para vocês que, identificamos una mesmo variante que a gente não genética identificou patogénica, ¿no es uma cierto? variante genética Estamos patogênica, frente a un caso a que gente nos está seguimos diante de um sospechando caso algo que a gente hereditario. continua No suspeitando vamos a alguma poder coisa ofrecer hereditária. Não vamos agresivo poder oferecer cirugías alguma reductoras, ¿no es coisa cierto?, de agressiva, entrada, como pero sí muy buen cirurgias seguimiento redutoras de para el entrada, mas paciente y sim la um bom familia. Esa es la acompanhamento para idea o de todo. paciente e a família. Essa é a ideia. También la doctora Nina Também Núñez a da un punto doutora muy Nina importante Nunes que en el traz um fondo ponto muito a la importante aqui tener no un examen chat, germinal e negativo, quando la você tem um probabilidad de exame tener germinal o negativo, adquirido a probabilidade somático es de un ter o adquirido 6%. Entonces, somático é de no es 6%, ou tanto seja, en el fondo, não é pero tanto no obviamente vale fundo, la mas pena obviamente vale a pena paciente fazer para tudo ver que é si possível por tienen essa ya paciente olaparib para ver se tem a insertada. Sí. possibilidade de Pero muy fazendo buen esse punto, es exame 6% adicional. Mas teniendo sim, é germinal negativo. 6% tendo germinal Exacto, negativo, então é exacto. excelente. Bueno, igual es Muy Excelente. bien. importante eso sí considerar que Igual, si bien é tenemos el importante acceso considerar que se a gente al tem um estudio, no acesso ao tenemos el estudo, a gente acceso não tem um acesso abiertamente al olaparib. abertamente ao Hay olaparib. centros que han Então, conseguido tenerlo, não sei, pero tem estamos lugares que a haciendo gente un conseguiu estudio que ter, le mas a gente da está fazendo um una estudo puerta de esperanza a la que dá uma paciente, porta de esperança para o pero después no paciente, tenemos mas cómo a tratarlo. gente não tem como fazer o Teniendo en tratamento. Isso consideración, no sé cómo será en não sei Brasil, como doctor. seria feito no Brasil, doutor, mas enfim. Acá em Brasil, nós temos, como aí, temos a parte pública e a parte privada, né? Então, na parte da medicina privada, é claro que as coisas se tornam mais fáceis, assim, a disponibilidade de fazer o teste germinativo, o teste somático, o uso de inibidores de PARP, né? Enfim. Já em hospitais públicos, vão ser alguns centros de referência, né, que estão que oferecem esse tipo de tratamento e de estudo para as pacientes, né? Tá? Claro. Perfecto. Vamos a avanzar con el segundo Perfeitamente. caso. Vamos seguir adiante, então, para o segundo caso, que é um outro caso que para a gente tem sido um desafio. A gente está começando a resolver agora. José Manuel, você quer falar a respeito? Ya, el Ok. siguiente caso es O una caso paciente é de uma 43 paciente de años, 43 anos, consultó por un nódulo fez en consulta parte por um externa de la nódulo mama derecha, na parte externa era da mama direita, aproximadamente de 11 que milímetros. era de 11 La milímetros biopsia informó un aproximadamente, e a biópsia carcinoma formou um metaplásico carcinoma de tipo metaclássico, adenoescamoso de alto metaplásico grado, adenoscamoso poco de alto grau, diferenciado
pouco y diferenciado, era triple e negativo, era tripla con um KI negativo, ou seja, 67 com um de KI entre un 60 a 67 un entre 65%. 60% a 65%. Esto ya nos orienta un tumor similar Isso al aqui de nos glándulas orienta a um salivales. tumor similar às glândulas Se salivais, presentó en el comité que foram oncológico y si bien apresentados perante estaba en o el límite entre comitê 1 a 2 oncológico, que estava no centímetros limite entre por 1 a ser 2 centímetros triple por negativo, que se foi optó triplo por la negativo, foi cirugía optado por a upfront en cirurgia vez de la ao quimioneo. invés da La quimio-neo. cirugía se realizó el A 7 de cirurgia foi enero feita dia 7 de en janeiro, forma del mismo tipo histológico, do mesmo un tipo tamaño un histológico, poco mayor com de um 13 tamanho um pouquinho milímetros maior, de y 13 con un milímetros, 15% de carcinoma in com situ. 15% de Y carcinoma in nuevamente situ. triple E negativo con un normalmente KI triplo 67 negativo com um KS67 y 0 de de 4 ganglios 35% e 0 de sentinela. 4 gânglios Con sentinelas. énfasis en el tipo y la inmunohistoquímica porque Boto fue una de las ênfase preguntas na anteriores en el mismo este imunohistoquímica, cáncer de porque ovario. foi uma das perguntas anteriores com En relação este ao câncer de caso, la ovário. Mas nesse hermana caso, de a irmã 57 de años 57 fue más anos entusiasta foi en mais recurrir entusiasta na al questão estudio de genético. fazer o estudo De hecho, quería que genético, fuera antes, pero se hicieron el estudio mas las foi dos. feito o estudo nas Y duas. además, en la familia E, tienen além otra da família, hermana nós tínhamos uma que outra tuvo irmã cáncer de mama a que los teve câncer de 55 mama años, aos 55 anos de idade que no queda e que 100% claro si no não fica quiso muito claro compartir se el ela não resultado con sus quis hermanos compartilhar o resultado com o as suas irmãs sencillamente no se ou hizo el estudio. Y se hay un não foi quiebre feito um familiar. estudo. Então, tem um pequeno estudo Además, familiar. la Além disso, madre tuvo cáncer de a mama a mãe los teve 52 câncer de años, mama aos 52 cáncer de anos esófago a e los câncer 77 de años esôfago aos y tienen 77. una prima por E el lado tem uma paterno prima con do lado cáncer de paterno pulmón. que tem câncer de Acá pulmão. recalco Aqui eu nuevamente la destaco parte mais uma vez inmunohistoquímica en a la parte parte inferior izquierda imunohistoquímica de su no pantalla. lado inferior Entonces esquerdo da tela. tendríamos Então, nós una teríamos paciente en la uma cual paciente na posiblemente qual 43 años con José, antecedentes José Manuel, familiares. esta, Sí. esta prima que teve câncer de pulmão não era tabagista. No tienen más antecedentes ni não tem siquiera de nenhum la edad. antecedente, nem na idade. El único antecedente que tenemos es que era O único pulmón, antecedente que a gente tem é de pero que no era sabemos câncer si de era pulmão, mas a gente não fumadora, sabe si se era era enfermera. fumante, nada. Hay unos quiebres familiares ahí, Tem incluso umas como quebras mencioné con la hermana. familiares, como eu falei, com relação à Entonces, Karin, irmã. Então, si Karen, pasamos de la Exacto. parte del estudio genético. vamos passar para a parte do estudo Entonces, genético. Então, como dice José Manuel, como o José Manuel falou, la familia, a mí me explicaron que me ella se había hecho explicaram un estudio que que no ela lo tinha había feito um compartido, estudo, mas não compartilhou. incluso que había dicho E que que ela tinha dito que era que negativo. ela tinha dado Pero negativo, con este inclusive. antecedente de Mas la com esse hermana, que antecedente, sana, se a irmã Sam cuando, ¿no es cierto?, se puso bastante ansiosa, ficou entonces bem hicimos ansiosa. los dos estudios paralelos. Então, nós fizemos os dois estudos em Para ir paralelo avanzando, entonces, para poder al filtrar por los 13 genes avançar del cáncer de filtrando pelos mama, 13 genes son estos relacionados 13 com o genes que câncer de están mama, que são acá esses três que listos, estão na tela, lo que no se identificó ninguna e que não variante foi identificado ni en la nenhuma hermana afectada, variante ni en la e hermana nem, sana. nem na afetada nem na sã. E Fuimos a quando a gente revisar foi las fazer variaciones en el uma número de revisão na copias, aparição no número de encontré una cópias, eu alteración achei en el gen uma BARD1. alteração no BARD1, no Aquí gene estoy mostrando BARD1. con la flechita Aqui eu estou BARD1, mostrando na setinha qual é o BARD1, que BARD1, estaba presente que tanto en la hermana estava afectada presente como en la tanto na hermana irmã sana. afetada quanto na Y al irmã sã. revisar E quando eu revisei con mayor, ¿no es cierto?, detención, com aquí, mais bueno, en detalhe, este gráfico se nesse muestran gráfico todas las aqui, nós sondas que fueron conseguimos ver todas as computadas sondas en que foram esta computadas, secuenciación todas as ondas booleana. computadas En nessa amarillo, sequência lo que ali. muestra es E la na linha amarela normalización, que é está a todo en el normalização, ou seja, número 2, que quiere tudo decir no que número tenemos 2, ou seja, dos copias de nós cada una temos de esas duas sondas, cópias de cada uma dessas pero sondas, mas ocurre que estas essa sondas que aquí estoy aqui, marcando con el que estou círculo rojo, marcando se com o escapan círculo y se vermelho, direccionan a la mitad. é Al revisar chega na este metade siguiente e dónde se estaban escapa. E quando a ubicadas estas gente sondas, explicou, están quando a gente entre el exón revisou, 7 y elas 8. estão exon 7 Aquí entre o de 7 e o nuevo 8. podemos ver De novo, a gente aqui pode ver la deleción del exón a 7 y 8, deleção que do está exon marcada con el 7 e azul. 8, De nuevo, marcada las aqui do lado sondas, azul. aquí en la De novo, vocês gráfica veem as roja, ¿no sondas. es cierto? Se puede ver Aqui cómo vocês veem a descienden trajetória respecto vermelha, como ela cai
com relação aos casos de controle que vocês veem aqui em Así es que, cima. en definitiva, tenemos Então, na definitiva, nós temos uma deleção de exon 7 e exon 8, e quando nós revisamos o marco de leitura, quando a gente junta os 6 e o 9, é que aparece um codão de têmbolo prematuro, ou seja, nós temos uma proteína bem menor, e o exon 7 a 8 codificam para esses domínios que eu aqui mostro para vocês, de adquirina e de união a PCTA. Então, essa região aqui de BARD1 interage com muitas outras proteínas, BRCA1, por exemplo, como está demonstrado no gráfico. Então, a previsão é que isso vai afetar a função sim. BARD1 foi descrito desde 96 adiante, mas tem sido descrito em pacientes com câncer de mama, câncer de ovário, pacientes que têm os dois tipos de câncer. Em rosa, vocês conseguem ver todas as variantes patogênicas que foram descritas para mama e em verde com câncer de ovário, os duplos e coloretal também. E é um gene que já tem bastantes evidências, especificamente a deleção de exon 7 e 8, que foi o que a gente observou nessas duas irmãs, foi descrita uma vez no ano 2021 por paciente espanhola que tinha câncer de ovário. Aqui nós temos na tabela uma paciente diagnosticada com câncer de ovário aos 62 anos de idade. Ela tem exatamente a mesma alteração. Neste caso, nessa publicação da Espanha, foi feito um estudo de RT-PC e PCR, e além disso, aumentava o splicing, alterava o splicing. Então, nesse sentido, a gente vai conseguindo identificar, mas tem também uma demonstração de patogenia. Outra coisa importante, e mesmo que eu tenha mencionado que mama e ovário já foram amplamente descritas, quando a gente procura diferentes deleções, nós temos também pacientes que têm câncer coloretal e famílias com muito histórico de câncer coloretal que não têm mutações nos genes hereditários, mas que têm deleção no BARD1. E aí nós vimos, chamou a atenção como isso poderia ser mudado na questão. José Manuel? Sí, antes de pasar a las Antes de recomendaciones, seguir para as destacar por qué recomendações, puse gostaria de hincapié en la destacar por que eu inmunohistoquímica. coloquei No sé si puedes volver, por uma favor, ênfase na a la imunohistoquímica. Você tabla pode voltar de lá la naquela familia tabela española. da família espanhola? Acá, si se Aqui, fijan, se en vocês cuanto al conseguem fenotipo del ver, tumor, no la gran fenótipo do tumor, mayoría lo a grande describe como triplo maioria negativo, descreve que es como lo que triplo observamos en negativo, nuestro paciente. que é o que a gente observou no nosso Bueno, en paciente. base a eso, Além las disso, com base recomendaciones nisso, as para recomendações BARD1 para son más bien BARD1 de são un gen de de um moderado riesgo, gene de un de 17 a risco moderado, de 25% de 17 síntoma a 30%. A gente pode voltar agora para Por outra lo tabela tanto, lá. ellos no E, recomiendan portanto, la cirugía de eles reducción não del riesgo, recomendam sino a que cirurgia de recomiendan redução de risco, e sim iniciar a los 40 iniciar aos años 40 anos um estudo agregando la resonancia. com Sin ressonância, embargo, alcançando a ressonância. en Mas, consideración del ambiente em familiar, consideração uno do ambiente podría familiar, recomendar la poderia-se cirugía de reducción de recomendar riesgo. Por lo a tanto, cirurgia en de esta redução de hermana risco. sana, Então, na irmã podríamos Sam, nós recomendarlo poderíamos si nos recomendar basamos en la se a historia gente familiar. se basear na histórico familiar. En Ask2Me no hay recomendaciones específicas. Não tem recomendações Las guías específicas. que aparecen tampoco, Nas guias também não tem como nada la ESMO, como a Tumor, etcétera, tampoco ESMO, hay recomendaciones não tem nenhuma específicas. recomendações Vemos específicas. cómo aumenta Nós el vemos riesgo de cáncer como contralateral aumenta o en la risco mama versus do las câncer pacientes sin esta da variante mama patogénica, versus as cómo aumenta pacientes también el que não riesgo de são cáncer de patogênicas, e ovario. também o risco de Vemos câncer de cómo ovário, ya como se podemos empieza a ver, separar e la como curva começa para el a se cáncer de separar mama. a Esta es la curva hermana sana no de câncer de 57 do años, mama, que é a irmã en la Sandy, cual, de como 57 anos uno aqui, podría sugerir onde el seguimiento de alto poderia riesgo ser sugerido o um considerando la acompanhamento historia com familiar alto una risco, cirugía de ou reducción de considerando o riesgo. histórico, poderia ser feita uma Y cirurgia de redução de risco. también E revisamos também en comité en nós cuanto al revisamos em ovario. comitê com Y relação ao en este ovário, caso, que la e neste paciente caso, que tiene a paciente su tem menopausia más que sua declarada, menopausa mais do que la declarada, recomendación a podría ser recomendação también la poderia cirugía de ser também reducción de a riesgo. cirurgia de Es un redução poco de más risco. cuestionable en É um pouco pacientes mais más jóvenes, questionável dado que la numa paciente mais penetrancia jovens, de la já que mama a penetrância es menor. dessa câncer de mama é menor.
Y bueno, acá vemos el E, bom, cálculo aqui a gente vê de riesgo o del hermano, cálculo de risco que de está Lemmer, más o menos que, Henrix en un que 40%, está mais ou menos aí 40%, basado en sus com antecedentes. base nos seus Por lo tanto, antecedentes. vemos que sí. Sí, es que este cálculo É lo que hizo esse María cálculo José. aqui pero foi si lo feito puede pela Maria hacer, José. o Não, lo puede hacer el doctor Lagos. Ah, ya. o doutor Lagos pode fazer, não tem problema No hay não. problema. Não tem No, problema es que nenhum, ele quería pode fazer. simplemente ayudar y lo calculé esta mañana Eu cuando calculei revisé hoje mi de caso, manhã que estaba para súper bien. complementar o Igual caso, mas siempre estava ayuda ver tranquilo. dos modelos Sempre dos ajuda a gente ver dois diferentes de diferentes riesgo, y lo modelos bueno del de CanRisk es risco. que E o bom te desse ayuda un poco a Cancer estimar el Risk é riesgo que ele ajuda contralateral. a estimar o Tengo risco una paciente contralateral. que tenía cáncer de mama, Essa entonces paciente, que no muchas caso que veces tinha câncer de preguntan cuál mama, e sería muitas ese vezes foi riesgo perguntado qual contralateral. seria o risco Ahí contralateral. donde indica la E Karen, aqui, que está onde a Karen está mínimamente indicando, eu acho profundo, que o risco está en el sendo visto A, ali el riesgo a los 5 no años, A, a que gente es vê como os un riscos por de ciento 5 anos, que B, en el seria segundo punto, o claro, ves a los 10 10 años, que es 10 15%, anos já y vai para ahí al 15%, fondo a través a los e 80, aí en todas las millas, 80 podría ser anos hasta un poderia chegar 42%. até Entonces, 42%. Então, eso ayuda un poco a comparar entre só para comparar um pouquinho modelos. os Y dois al otro modelos. lado también es de ovario, que mencionó el E do doctor. outro lado é o de Pero ovário, que o sí, doutor estava doctor. mencionando, mas vai lá, doutor, pode Sí, continuar. disculpa, no sé qué les había Sim, agregado. desculpa, não sei Pero qual dale, era a dale, coisa. me encanta, Vai, me vai parece na muy frente. bien. Tá tranquilo. Bueno, en este caso, Bom, siempre nesse importante caso, recalcar é a las sempre importante pacientes destacar às que las cirugías pacientes de que a reducción de cirurgia de riesgo o redução de eliminación de risco, não riesgo eliminação de muchas risco, que é veces importante, porque muitas tiene la pacientes idea de que têm por essa hacerse ideia la de que, por cirugía no fazer a necesitan de ningún cirurgia, não seguimiento vão más precisar de nenhum durante toda acompanhamento la vida. extra Entonces, durante o resto da al vida, e não menos é yo assim. cuando les hago entrega de Pelo los menos quando resultados, eu entrego os les resultados planteo para os las meus dos pacientes, eu opciones, coloco as pero duas opções, les mas dejo eu bien en sempre claro deixo que la claro cirugía es que a reducción de cirurgia é riesgo, de no eliminación de redução de riesgo. risco e não eliminação de risco. Solo ese detalle. Só esse detalhe mesmo. Perfecto. Entonces, Perfeito. se abre discusión. Então, abrimos para a discussão do caso, Resumiendo todo. resumindo aqui tudo. A doutora Lina Nunes, nossa colega aqui do GET, ela pergunta se é necessário confirmar esta alteração, essa deleção pelo método MLPA. Buena pregunta. Muito Sí. boa pergunta. Nosotros normalmente confirmamos Sim, por otra técnica. normalmente a y eso se le gente informa al paciente en confirma en el e é primer informe. informado Pero no por primeiro dentro, por relatório, resultado. mas O sea, aquí assim que a en gente este recebe o caso, resultado, neste caso, tenemos mucha nós seguridad desde el temos punto de muita vista segurança na informático, ¿no es questão cierto? Que esto es una informática deleción, son de dos que isso é exones, uma no es solo deleção, uno, são dois y exons, não además só, incluimos a las dos e além hermanas. disso nós temos as duas Así es que irmãs. por ese lado Ou tenemos seja, mucha por esse seguridad, lado a gente pero de tem todas maneras nível alto de confirmamos por MLPA. segurança, mas a gente Esa confirma es una pelo buena pregunta MLPA. porque en Essa é uma realidad boa hay pergunta, sim, laboratorios que porque na no verdade están tem laboratórios que confirmando, não ¿no, estão Karen? No sé qué sabe confirmando. Eu tú não si sei se você sabe todavía sobre a siguen respeito confirmando disso, con una se ainda técnica continuam adicional o confirmando com todavía outra técnica está adicional, recomendado o de repente como ya ainda é esa predicción recomendado, masiva ou llegó al nivel que já ni siquiera chegou lo a um nível confirman. que nem precisa ser confirmado mais. El MLPA se O tiene que confirmar. MLPA Se tem que ser tiene que confirmado. confirmar, o sea, estas Tem que ser deleciones. confirmado Eso es lo essas que hemos deleções. discutido Isso é o que a con gente nuestro laboratorio. discutiu aí El com o nosso sangue ya ha laboratório. quedado un poco O sangue más já ficou um fuera, pouquinho pero mais, el vamos dizer, MLPA de sí, fora. porque en el Mas sim, fondo o esta técnica MLPA de sim, NGS porque essa fue técnica de MGS diseñada para não foi analizar número de desenhada copias. para analisar Entonces, os por números de eso cópia, e siempre por nos isso é recomiendan sempre complementar con MLPA. recomendado complementar com o Aunque en MLPA. algunos laboratorios es más Mesmo que caro el seja mais MLPA, ¿no? Pero yo caro creo que pueden o de alguna MLPA, vez então cortar eu ese acho que às hilo, vezes ¿no? eles podem Se hace querer, eso en algunas vamos partes, dizer de assim, hecho. fazer uma Lo gambiarra. Não confirman, lo sei se isso é confirman con otro feito. método. ¿Habrá otro Não método confirma com outro adicional que método. pueda Tem algum confirmar? outro método que pode ser usado para confirmar? Alternativo. Es que Alternativo. otros métodos son aún más É que os caros. outros métodos Ya. são mais caros Y ainda. otro, Então, La- creo que MLPA eu acho que es más MLPA barato é o mais barato dentro de todas deles, las dentro clínicas que de hay todas as de clínicas. deleciones Pode fazer amplificativas. um Salter Blot. Claro, exacto. No, pero es verdad, tienes razón, un costo Não, de efectivo verdade, mejor você tem razão de questão de MLPA. relação custo-benefício, Bueno, a Karen, hay MLPA é una melhor. pregunta de Gabriela Jaramillo Karina, temos que uma dice, ¿el pergunta da análisis Gabriela de Jaramillo que CNV lo diz: a hacen con análise de controles CNV, intracorrida vocês o tiene fazem una com base de controles controles más intracorrida ou grande? vocês têm uma base de controle maior? Intracorrida. 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 Tienen que estar todos en Tem el que mismo estar batch, todos no mesmo se hace batch,
tem que estar na seleccionan mesma. mis controles, pero son dentro de la misma corrida. Mas é dentro da mesma corrida, sem dúvida. Pero Bueno, esto ha yo, sido un caso muy Mas interesante. esse muy, caso foi muy muito interessante. interesante. Sem dúvida, muito Temos interessante. muitas coisas para Nós temos discutir, muitas coisas para discutir, porém, nosso tempo terminou e gostaria aqui de agradecer imensamente a participação da Karen, da Maria José, do José Manuel, que são todos de Santiago, do Chile, e que estão sempre aqui conosco, né, fazendo as discussões de casos clínicos. E também gostaria de deixar aqui o convite, quem tiver casos clínicos e que queiram discutir aqui no GET, por favor, conversar com a doutora Karen, que ela ajuda a preparar e para que a gente possa discutir aqui nas reuniões de sextas-feiras, né? Sempre na última sexta-feira do mês. Bom, gostaria de agradecer em todos a participação e fica então o convite aí para a nossa próxima reunião do GET. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Karen, muito obrigado, José, muito obrigado, Maria. Gracias. Gracias, muchas Gracias. gracias. muito Gracias a obrigado, todos. obrigado. Muchas gracias. Muchas gracias a Buenísimas todos. Chao. preguntas. Buenísimo. Chao, chao. Chao. Que tal? Chao, chao. Obrigado, tchau, tchau, foi excelente.